Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 19 de abril de 2025. O presidente Donald Trump considera reconhecer o controle russo da Crimeia. Traição. Estados Unidos da América pode abandonar as negociações entre a Rússia e a Crimeia. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam os seus comentários. Eu conto com vocês, inscritos no canal. Obrigado. O governo Trump considera reconhecer o controle russo da Crimeia como parte de um acordo de paz. Isso foi relatado ontem pela Bloomberg. E os Estados Unidos estão preparados para reconhecer esse controle, justamente como foi informado na data de ontem, e citando fontes do governo de Donald Trump que estão familiarizados e participam desse processo do governo Trump para as negociações com a Ucrânia, que é uma negociação, que eles dizem que as negociações da Ucrânia, mas é uma negociação que a Ucrânia não participa. Eles vão lá, falam com a Rússia fala com eles e eles dizem, é isso que vocês têm que fazer. Isso aí é ridículo, né? Só já iniciando, o presidente Zelensky falou ontem também que repetiu, ele já tinha dito isso, né? Mas ele disse que eles não vão aceitar a perda, não vão reconhecer a perda de nenhum território, né? Eles não vão aceitar isso, e que isso é uma linha vermelha para a Ucrânia. É mais uma, porque a outra linha vermelha que eles queriam negociar as crianças para ficarem lá com as famílias russas, que segundo os agentes que vão a essas negociações, os representantes do criminoso ditador da Rússia, dizem, não, as crianças estão felizes, elas são russas, não querem mais voltar para a Ucrânia, que é uma grande mentira, né? Talvez uma criança de 2, 3 anos, que de fato eles sequestraram, consigo mudar a cabeça. Agora, jovens acima de 7 anos, adolescentes, eles sempre vão lembrar dos pais, sempre vão lembrar da Ucrânia. Estamos lidando com criminosos perigosíssimos. E prestem atenção, que no mundo e no Brasil aqui, tem muitos que se encantam nesse canto de sereia desse ditador maldito, da sua guerra maldita na Ucrânia. Cuidado com essa gente. E eles também disseram, quem falou, Trump e o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, no dia 18 de abril, que o governo dos Estados Unidos, os americanos, podem abandonar seus esforços de mediação de paz se as negociações não avançarem em breve. Eles disseram que vão reconhecer. Aí o Zelensky disse que não pode reconhecer, eles não vão aceitar. E aí eles declararam que podem abandonar essas mediações. Uma negociação que a Ucrânia não participa, quer dizer, já foram tarde, vão embora, essa é a minha opinião. Né? A Ucrânia tem que continuar lutando e ela tem condições de continuar lutando. Vai haver perdas, vai haver perdas de civis, ataques mas tem que continuar lutando e destruir a economia da Rússia. O caminho para a vitória da Ucrânia não é tanto no campo de batalha, mas é destruir da onde vem o dinheiro do ditador russo. Agora, o grande problema que existe nisso tudo é que o Donald Trump, aliado e simpatizante do ditador russo, pode cortar as sanções e arranjar um meio dele obter financiamento em bancos internacionais, por influência do governo dele. Isso pode acontecer. Eu quero só rever um pouco atrás, em 2014, os russos invadiram, sem insígnia militar, invadiram a Crimeia. E a Rússia aumentou, depois disso, a presença militar na península da Crimeia. Bloquearam aeroportos de Sevastopol, Simferopol e tomaram o prédio do parlamento da Crimeia. Eles fizeram isso, já de cara, na primeira semana. Eles também bloquearam bases militares ucranianas localizadas na península, não deixavam ninguém, os soldados, quando chegaram cedo, os militares não podiam entrar na base. Eles chegam desarmados, os poucos que estavam lá dentro não conseguiam fazer essa resistência. Então as pessoas vinham para dar o expediente no quartel, os russos já estavam fortemente armados, na frente com tanques de guerra, com blindados, impedindo eles de entrar, mandando eles de volta para casa. Isso é o que aconteceu. E em 2014 também o parlamento da Crimeia, que daí já passou a ser controlado pela Rússia, eles assumiram, votou para a realização de um referendo. Isso aqui foi obrigado sob a
a ameaça de fuzis e de baionetas, eles fizeram essa votação, aprovaram um referendo. Foi uma votação simulada sobre a anexação. Foi realizada na ausência de observadores internacionais e com soldados russos armados presentes em massa nos locais de votação, que também votaram. Né? Que também votaram. Os chamados resultados, né, entre aspas, a urna roubada, foram anunciados pelas autoridades russas em 16 de março de 2014, quando o governo russo afirmou que 97% dos eleitores eram a favor da anexação. Uma mentira, um roubo descarado. Assim como eles roubam a eleição na Rússia, o Putin está lá porque roubaram a eleição. O povo está infeliz com ele. Inúmeros relatórios internacionais comprovaram que os resultados foram forjados. Reconhecer o controle da Crimeia, que o Donald Trump quer reconhecer, representaria uma vitória significativa para o presidente russo Vladimir Putin, o ditador da Rússia, que há muito tempo luta pela legitimidade internacional do território. A maioria dos países nega-se a reconhecer, e o governo do presidente Biden negou-se a reconhecer e não falava mais com ele. Nem o Obama reconheceu, nem o Donald Trump, quando ele era presidente a primeira vez, reconheceu. Agora ele vai ajudar, o chefe dele vai querer, que acha que vai reconhecer. Acredito que não vai reconhecer por causa da posição da Ucrânia. A Ucrânia não concorda com isso. E aí ele talvez abandone as negociações. Ele já está abandonando na Europa, está abandonando todo mundo. Na minha percepção, não existe negociação de paz para a Ucrânia com a Rússia. Até pelo posicionamento da Rússia. E pelo posicionamento dos Estados Unidos, que o que eles divulgam de bom é as negociações para liberar a Rússia das sanções, que ela pode ter acesso daí aos mercados financeiros internacionais. Então esse é o primeiro passo, vão liberar SWIFT, esse tipo de coisa. Né? E até agora o Putin rejeitou a proposta de paz mais ampla de Trump, rejeitou cessar-fogo parcial, rejeitou cessar-fogo total, ou seja, tudo ele tem rejeitado. Falei sobre essa aula que ele está dando ao presidente dos Estados Unidos da América, acho que no vídeo de ontem, né? E também fontes disseram que nenhuma decisão final foi tomada, no entanto. Porque essa informação aconteceu agora, porque no retorno de Steve Witkoff, o filho de russos, que ele já trabalha com o Trump há muito tempo, já desde a década de 80, né? Os dois trabalham juntos, que está negociando lá em Moscou com o presidente Putin e que veio já com essa ideia. O Putin deve ter plantado um chip no cérebro dele para ele ficar repetindo essas coisas. Tudo que ele fala é exatamente o discurso de Putin que nós já conhecemos. E ele está repetindo isso e dizendo que a Rússia está certa, a Crimeia sempre foi russa, Donetsk, Donbass sempre foram russos, Lugansk foram russos, tudo é russo. Né? Então, é um homem muito perigoso, né? Que repete, não negocia. Ele vai lá, anota num papel até para não esquecer, deve ter problema de mentalidade, de mente. Né? E, então, esse é o que está acontecendo. Né? Então, a gente tem que entender, os Estados Unidos da América podem deixar as negociações entre Rússia e Ucrânia sem hesitar. E acho que o Trump vai fazer isso e quer fazer isso. Ele já não aguenta mais, ele não tinha nenhum plano de paz para a Ucrânia, nunca teve, mentiu nas eleições que iria fazer isso, e continua mentindo quando ataca o Biden, que deixou essa guerra acontecer, com ele também deixaria essa guerra acontecer. Não tinha solução. Todos os motivos que Putin alega da guerra sobre a OTAN, né, isso é tudo mentira. Não é esse o objetivo? Nós temos que estudar a história da Ucrânia para isso, que eu já falei em diversos vídeos sobre isso. Ele invadiria de qualquer maneira a Ucrânia, porque a OTAN, porque está na fronteira, isso é bobagem. Então, aparentemente com a Ucrânia, a OTAN não estaria na fronteira da Rússia. É mentira. A Finlândia tem a maior fronteira de terra com eles. E está aí, né? E tem outros países. Os países bálticos também. Estônia, Letônia, etc. Né? Então eles têm fronteira com a Rússia. E eles já estavam na OTAN. Então, Putin é um mentiroso e o governo dos Estados Unidos está repetindo essa mentira, é mentiroso também.
Então o Trump ainda falou o seguinte: se por algum motivo uma das partes dificultar muito, vamos simplesmente dizer, vocês são tolos e vamos abandonar vocês. Vocês são tolos, vocês são pessoas horríveis e vamos ignorar. Presidente, um estadista, que se propõe a ser estadista, que gostaria de ganhar um prêmio Nobel da Paz, fala assim. Mas aí ele conclui, o Trump, mas espero que não precisemos fazer isso. Tem algum problema sério aí, não vou falar, mas acho que é de demência mesmo, né? Então essas são as declarações deles, essa é a situação hoje nas negociações, ou seja, não vai ter cessar-fogo, não vai ter negociação de paz. A Rússia tem que ser derrotada pela Ucrânia no campo de batalha e principalmente na economia. Atacar alvos da economia para prejudicá-la, ela não ter mais dinheiro para continuar rodando a economia e continuar a guerra. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo. Deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, conto com vocês, façam os seus comentários. Você que não é inscrito e assistiu ao vídeo, inscreva-se, porque aqui você viu a verdade. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.